Hoje nós vamos dar uma introdução a respeito de funções, tá? Então, só para a gente relembrar, porque isso a gente já tem no nosso caderno. Eu já passei para vocês no começo do ano, quando a gente ainda estava com aula. Eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais e tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Qual é a diferença entre elas? Bom, quando elas são diretamente proporcionais, elas vão variar na mesma proporção. Ou seja, uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também diminui. Lembrando que é sempre na mesma proporção. Que mais que eu sei? Que o quociente, ou seja, quando eu dividir um valor de uma grandeza pela outra, pelo outro valor, eu vou encontrar sempre um valor constante. A divisão vai dar sempre igual. Na inversamente proporcional, ela vai variar na razão inversa da outra. Então, uma aumenta e a outra diminui, certo? Sempre na mesma proporção. O produto, então, entre essas grandezas vai ser igual a uma constante, vai ser sempre constante, ok? Bom, no caderno do aluno tem algumas atividades para vocês fazerem e eu separei umas aqui para vocês, tá? Olha, no caderno do aluno, na página 7, a atividade 4, ela trouxe esse gráfico. Então, olha, eu tenho essa reta X que representa T em dias e tenho essa reta Y, que representa a altura em centímetros, ok? E aí, o que eu tenho mais de dados aqui? Olha, que quando em 5 dias a plantinha cresce 1 centímetro. Em 10 dias, ela cresceu 2 centímetros. E o que está pedindo para a gente calcular? Qual será a altura dessa planta no 20º dia, ou seja, no dia 20? Aí, eu montei uma tabelinha aqui do lado, olha. Então, em 5 dias, ela tem 1 centímetro. Em 10 dias, 2 centímetros. Em 15 dias, ela vai ter quanto? 3 centímetros. E em 20 dias, ela vai ter 4 centímetros. Mas por que eu sei isso? Porque a cada 5 dias, ela cresce 1 centímetro. Então, o que eu fui fazendo? Somando, Então, em 5 dias, ela cresceu 1. Em 10 dias, cresceu 2. Em 15 dias, 3. E em 20 dias, ela vai crescer 4 centímetros. Se a gente montasse a continha aqui, olha, 5 está para 20, assim como 1 está para X. Por quê? 5 dias, ela cresce 1 centímetros. 20 dias, ela vai crescer quantos centímetros? Não sei, então vou chamar de X. Como é igualdade, nós vamos multiplicar. 5 vezes X, 5x. Igual a 20 vezes 1, 20. Passa o 5 dividindo, 20 dividido por 5 igual a 4 centímetros. É o tamanho que essa plantinha vai estar, tá bom? Olha, no caderno do aluno ainda, na página 8, na atividade 7... diz o quê? Que uma torneira estava pingando, estava com um vazamento. E aí, foi dada essa tabelinha aqui, olha, o tempo em relação, à vazão. Em 1 minuto, vamos considerar assim, qual foi a vazão de água que teve? 20 litros. Em 5 minutos, qual foi a vazão de água? 100 litros. Em 10 minutos, foi de 200 litros. Em 20 minutos, de 400. E se eu tiver X minutos, uma quantidade qualquer de minutos, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui para descobrir quanto é que vai ser essa vazão da água? Eu vou fazer 20 vezes o X, 20 vezes o tempo que ela vai ficar vazando. Então, olha, se eu fizer aqui 20 vezes 1, deu 20.
20 vezes 5 dá 100. 20 vezes 10, 200. 20 vezes 200, 400. Logo, bom, no caderno do aluno, na página 8, tem a atividade 7, que diz assim, né? Que uma torneira estava vazando e no tempo T ela despejava, né? Ou vazava, ou tinha uma vazão igual a esse valor que a gente está chamando de Y aqui embaixo. Então, vamos lá. Em 1 minuto, vamos considerar o tempo em minutos e a vazão em litros, tá? Em 1 minuto, a vazão, ou seja, o que vazou lá da torneira foi 20 litros. Em 5 minutos, vazou 100 litros. Em 10 minutos, 200 litros. Em 20 minutos, 400 litros. Se eu tiver uma quantidade qualquer aqui, qual é a continha que eu tenho que fazer? Bom, o que eu vou fazer? Eu sei que em 1 minuto a vazão lá da torneira é de 20 litros. Então, olha, eu vou escrever 20 vezes X, ou esse valorzinho aqui. Por quê? Se o X tiver o valor de 5, 5 vezes X, ou 5 vezes 20, 100. 10 vezes 20, 200. 20 vezes 20, 400. Estão vendo? Então, eu posso escrever dessa forma. Ó, montando aqui, através dessa tabelinha, né? Em 1 minuto, vazou 20 litros. Em 5 minutos, 100 litros. Em 10 minutos, 200. Em 20 minutos, 400. Então, olha, 20 está para 1, assim como 100 está para 5. Se eu dividir aqui, né, 20 por 1, vai dar 20. 100 por 5 dá 20. 200 por 10 vai dar 20, 400 por 20 vai dar 20. Ou seja, o Y será igual, ou seja, a vazão de água será igual a 20 vezes o X, 20 vezes o tempo. A primeira coisa que vocês têm que observar nessa atividade 8 do caderno do aluno é que o gráfico aí, a tabelinha, ela foi dada de maneira errada. Então, ela diz respeito ao exercício anterior. Essa aí que eu coloquei para vocês é que é a tabela correta, certo? Então, na atividade 8, tá falando assim, olha, que a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou é de 200 metros cúbicos de água. E o que aconteceu? Começou a vazar água, né? E após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos de água, tá certo? A expressão que representa a vazão em função do tempo é... Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Olha, em 1 minuto vazou, na verdade o que tinha na represa era de 200 metros cúbicos. Lembrar que metros cúbicos corresponde a 1000 litros. 5 minutos depois já estava 40 metros cúbicos. 10 minutos depois, 20 metros cúbicos. 20 minutos depois, 10 metros cúbicos. O que eu observo só olhando essa tabela? Que elas são inversamente proporcionais. Por quê? Um está aumentando e o outro está diminuindo. Então, o produto será sempre constante. Que produto? Olha, se eu pegar essa grandeza, tempo, vezes a vazão, então aqui, olha... 1 vezes 200 vai dar 200. 5 vezes 40 vai dar 200. 10 vezes 20, 200. 20 vezes 10, 200. Então, eu sei que sempre eu vou multiplicar, não é verdade? Quando for inversamente proporcional. Quando a gente multiplicar as grandezas, dará o mesmo resultado. Então, olha, a constante será, quando eu multiplicar os dois valores, vai dar o mesmo resultado, que no caso é 200. Se eu quero escrever em função de y, o que eu vou fazer? Eu vou passar o x dividindo o k. Então, vai ficar y é igual a 200 dividido por x.
que é a mesma coisa que y é igual k sobre x. Eu passei o x dividindo, certo? Então, é só vocês anotarem aí a alternativa correta, certo? Para encerrar, nós começaremos a falar de funções. O que é uma função? Toda vez que eu tenho um valor e que eu consigo relacionar esse valor a um outro valor, eu tenho uma função, tá bom? Então, por exemplo, eu quero comprar uma quantidade de pães. Os pães, né, se fosse por unidade, valeriam tanto o valor de cada unidade. Então, essa relação que eu consigo estabelecer entre unidades de pães vendidas e o preço total que eu vou pagar é uma função, certo? Aí, olha, no caderno do aluno, tá? Na página 9, tem uma atividade assim, olha. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Aí, a tabelinha que foi dada é essa daqui. Olha, número de passagens, valor a ser pago em reais. Bom, se eu for comprar uma passagem, eu vou pagar R$ 4,00. E se eu comprar duas? 4 mais 4, correto? Ou 4 vezes 2, que é R$ 8,00. Se eu for comprar 5 passagens, 5 vezes 4, 20. Se eu for comprar 8 passagens, 8 vezes 4, 32. Então, eles são diretamente proporcionais, o quociente é sempre constante. Se eu pegar 1 está para 4, assim como 2 está para 8, quando eu dividir vai dar sempre o 4. O 4 é o valor fixo, é a constante, certo? Se eu quiser escrever em forma de y, como que vai ficar? Y dividido por x é igual ao k. Se eu quero escrever em função de y, eu passo o x para lá multiplicando. Olha, então y ficou igual a k vezes o x, certo? Então, vamos aqui, olha, para a nossa observação. Uma passagem eu vou pagar R$ 4,00. 2 passagens, 2 vezes 4, 8. 5 passagens, 5 vezes 4, 20. 8 passagens, 8 vezes 4, 32. Observem que o 4 ele é fixo, certo? Seria a nossa constante, né? E o x é a quantidade de passagens que eu quero. E o y vai ser a quantidade que eu vou pagar por essas passagens. O que está pedindo na letrinha A? Quanto uma pessoa pagará por 7 passagens? Se eu sei que cada uma custa 4 e é só eu multiplicar por 4, eu vou fazer y igual 7 vezes 4. R$ 28,00 é o valor que uma pessoa vai pagar por 7 passagens, tá? Na letrinha B, quantas passagens eu consigo comprar com um valor de R$ 60,00? Ah, então agora o valor que eu vou pagar, né, que é o y, vale 60. Igual a 4 vezes o x. O x não corresponde à quantidade de passagens e é isso que eu quero calcular. Então, ele vai permanecer aqui. 4 vezes x, eu vou passar o 4 dividindo para o lado de lá. 60 dividido por 4 igual a 15 passagens. Eu consigo comprar com R$ 60,00, certo? Na letrinha C, está pedindo para escrever a expressão algébrica dessa função relacionando n com v, onde o n corresponde a número de passagens e o v, o valor pago pelas passagens. Então, o que eu vou fazer? Y, o valor que eu vou pagar, né? Eu vou chamar de V, que é o valor pago, igual a 4, que é a nossa constante, vezes o x. O x representa o número de passagens, então eu vou chamar de n. Qual é a expressão algébrica, então? V igual a 4 vezes n. Na letrinha D, ele pediu para construir um plano. Bom, pediu para calcular na letrinha D o plano cartesiano. Então, sistema de eixos, cruzamento entre os eixos é o zero, tá? Tanto para a reta x quanto para a reta y.
Aqui, olha, na horizontal, positivos para a direita, negativos para a esquerda. Na vertical, positivos para cima, negativos para baixo. Quais são os valores que eu vou utilizar? Esses daqui da minha tabelinha, olha. Para uma passagem, então eu representei o N, né, que é o número de passagens, aqui o eixo como se fosse o X, e o V, que é o valor a ser pago, o eixo Y. Olha, então, se eu for comprar uma passagem, eu vou pagar R$4. Se eu comprar 2 passagens, R$8. Se eu comprar 5 passagens, R$20. Se eu comprar 8 passagens, R$32. E agora, eu vou ligar os pontos que deu essa reta aqui. Por quê? Porque uma função do primeiro grau, que é o que a gente vai ver logo mais, ela é representada sempre por uma reta ou uma função linear. Vai dar sempre uma linha, uma reta, tá? Então, a representação da função, né, do número de passagens em relação ao valor a ser pago é essa daí. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês. Tchauzinho!